sobrecarregada, tentando dar conta de tudo. Acho que se a gente focar em performance, a gente vai estar na régua do outro. O ótimo é inimigo do bom. O quanto o espaço pode promover o bem-estar ou atrapalhar a nossa vida, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Garilha, sou mãe do Gianluca, do Giancarlo, esposa do Maurício. Estou extremamente feliz em receber vocês aqui para o encontro reservado, especial Dia das Mães. Estamos aqui no nosso Mirante, onde vai ser o nosso clube. E eu estou muito feliz em abrir esse bate-papo, porque aqui a gente inicia uma comunidade que vai seguir estaremos juntas quando o clube estiver funcionando. Uma comunidade de mulheres, de famílias. Vamos caminhar juntos a partir de então. E para o dia de hoje, eu trouxe 3 convidadas, que são mulheres incríveis, que cada uma tem uma área de atuação, são mulheres que se dividem, assim como todas nós, em várias facetas, e eu vou apresentá-las porque são mulheres que têm muito a passar para todas nós. Começo com a Ana Volpe, que ela é mãe da Maria Eduarda, da Maria Fernanda, ela é psicanalista, traz um olhar profundo sobre comportamento, emoções e relações. Trago a Nath Delia, mãe do Enzo, da Júlia e do Nicolas. Ela atua com estratégia e desenvolvimento de negócios, trazendo uma visão prática sobre carreira e crescimento. Trago também minha amiga Leonice Alves, que é mãe da Júlia. É uma arquiteta que traz um olhar sensível sobre como os espaços impactam diretamente a forma como a gente vive. Queria que você, Ana, falasse um pouquinho de você. Cris, queria agradecer imensamente o convite. Primeiro pela família Garilha, ser uma família queridíssima. Eu convivo com vocês e estou encantada com esse projeto, então não podia estar mais feliz de estar aqui. É tudo que eu acredito, esse espaço de convivência, família, um ambiente família, e celebrando o ambiente, a natureza, o esporte. Eu costumo dizer que, além de profissão e de ser mãe, o que mais me define são meus hobbies. Então, ter um espaço de esporte, de pertencimento, de grupo, de família, ressoa muito com a filosofia de vida que eu tenho. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Bem-vinda. E parabéns pelo projeto e pela coragem de empreender. Obrigada pelo convite. Nath, fala um pouquinho de você, amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com amigas queridas. Alphaville, para mim, é a minha casa, é onde eu moro com a minha família. Voltei dos Estados Unidos para esse lugar que representa muito para mim e fazer parte desse projeto que é para as famílias, para a comunidade que o Reserva está criando. É um prazer. Cris, obrigada. Gianluca, Maurício, muito obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. E você é nativa, né? Nativa. Nascida Não mais em com a Leonice. Não. A Leonice Eu estou aqui há 20 anos, né? O meu escritório, atuando, sou arquiteta com muito orgulho, fazendo parte também do Reserva Beach Club. Fico muito feliz. Quando eu conheci o projeto, foi o Gianluca que me apresentou inicialmente. E eu fiquei encantada porque ele não falava apenas do conceito de business, dos negócios, ele trouxe para mim o que seria, e ele falou da família dele, do projeto deles, e isso me encantou bastante. Obrigada por me convidarem, é uma alegria estar com vocês aqui. Que bom. Realmente o Reserva nasceu da nossa família para as famílias. Meninas, além do nosso Talks aqui, eu gostaria da participação de vocês. Então, vocês vão receber uma plaquinha que tem sim e não. Então, no final de cada bloquinho de perguntas, eu vou perguntar para vocês interagirem com a gente, porque a gente pode trocar muito aqui. Tá bom? Combinado? eu também quero plaquinha. As meninas também querem. Isso. Então, Obrigada. vamos fazer... Todas receberam? Sim. Vamos fazer um teste inicial, tá? Todas aqui são mães? Tá bom. Tá ótimo.
Vamos lá. A gente vai falar sobre equilíbrio. Primeira pergunta, eu quero saber da Ana. Por que hoje em dia, Ana, a gente virou quase uma constante entre as mulheres que nós, na teoria, não damos conta, mesmo que nós estejamos fazendo tudo certo, a gente fica com aquela sensação de não estar dando conta. Por que isso virou tão em moda isso? Se a gente focar, eu costumo dizer na clínica psicológica, se a gente focar em performance, Cris, em querer performar, a gente vai estar na régua do outro, na régua do que é o mainstream, do que supostamente pensam que uma mãe tem que ser. Então, é aquela velha história, tem um mito que eu gosto muito de contar, a psicologia, a psicanálise usa muito os mitos para ajudar a gente a pensar. Tem um que é o mito do Procusto, que na história de Ulisses, quando ele estava voltando para Ítaca, voltando para a casa dele, ele tem que passar são 10 anos voltando depois, então por isso que é a Odisseia de Ulisses. E quando ele está voltando para a casa dele, ele tem que passar por um albergue que tinha no meio da estrada, que era o albergue desse Procusto. E o Procusto, ele fazia como pedágio, ele tinha uma cama, que é o leito do Procusto, a cama de Procusto, é o mito. E ele fazia as pessoas deitarem nessa cama, e a cama tinha exatamente o tamanho dele. E se a pessoa não coubesse na cama, ou se ela passasse, fosse muito grande, ele cortava, decepava pés ou a cabeça da pessoa, e se fosse muito pequena, ele esticava e também arrebentava a pessoa, porque tinha que ter o tamanho dele. Então, eu acho que se a gente focar em performance, a gente vai estar muito olhando para o que acham que a gente tem que fazer, como que a gente tem que atuar, que é o leito do Procusto. Aí a chance de você se sentir sempre assoberbada, não dando conta, é gigantesca. Então, o oposto de você querer performar é presença. É você estar atenta na sua família, é você saber que tudo é impossível você dar conta. Mas se você estiver presente, disponível, você vai poder fazer os ajustes necessários ao longo do dia, sabendo como que é o estilo de vida da tua família, a filosofia, os conceitos, o que é possível dentro do estilo de vida de vocês e das necessidades de cada um de vocês. Acho que a gente consegue ser mais feliz, ser mais inteiro, porque você não vai estar querendo atuar, ser outra pessoa, fazer para mostrar. É o contrário de querer performar, é presença, lidando com o que faz sentido dentro daquele seu universo e da sua própria família. E você, Nath? Por que você acha que virou constante essa sensação de não dar conta, mesmo você fazendo o seu melhor? Como todas nós. A gente sempre dá o nosso melhor, né? Nós estávamos conversando e a mãe, ela sempre dá o seu melhor. E o meu marido, ele sempre fala, tem uma frase que eu levo muito para a minha vida sobre isso, sobre me sentir sobrecarregada. O ótimo é inimigo do bom. Então, é melhor você ter o bom do que ficar nessa eterna perseguição do ótimo e nunca chegar, porque nunca tem o ótimo, o perfeito. Sempre tem alguma coisa que não dá certo, que não sai do lugar, que sai do lugar, e tá tudo bem. Eu converso muito com as crianças, com o Bruno, sobre o quanto não deu certo. Não deu certo porque a mamãe não consegui chegar a tempo. As festinhas de escolas para 3 crianças, às vezes eu esqueço de uma, às vezes acontece alguma coisa, e tudo bem. Existe muito essa conversa. E eu acho que é a gente, como a Aninha falou, que eu acho perfeito, é a gente deitar na cama que cabe a gente, né? Você fazer o que é a sua realidade, não querer a realidade do outro para dentro da sua casa. Então, eu tenho muito apoio do meu marido nessa parte, e eu sempre procuro fazer o bom e não ficar perseguindo o ótimo, que é difícil para a gente como mãe. E você, amiga? É coragem da gente ser imperfeito. E é o livro que eu li recentemente, que a minha terapeuta ajudou muito a terapia, né? Para a gente entender que não somos perfeitos diante de um mundo de rede social, onde há tanta comparação, de que as pessoas parecem perfeitas naquele fragmento de uma publicação. A nossa vida é cheia de altos e baixos e a gente vai lutando com as forças que temos, sabendo que não somos perfeitos, mas a gente dá o nosso melhor com muito amor, né, Cris? É muito amor para a gente vencer os nossos dias e
entender que não somos igual a ninguém. Adorei o mito do Procusto, eu não conhecia. Então, ele esticava ou cortava. Então, eu não quero ser esticada e nem cortada. Eu quero caber na minha cama, deitar e dormir em paz. É sobre isso. Eu me lembrei que eu com gêmeos pequenos, trabalhando, aquela loucura, né? E minha mãe era viva na época, e eu falava, mãe, eu não consegui fazer isso. Ela falava, minha filha, mãe faz tudo para dar certo. Ou seja, a nossa intenção sempre é muito boa. Às vezes dá, às vezes não, mas a gente sempre faz para dar. Isso é incrível. Agora eu queria saber de vocês, vocês vão me responder com a plaquinha, tá? Quem aqui se sente sobrecarregada, tentando dar conta de tudo? Já quero ver se alguém colocou não. Ela pode ensinar. Não. Eu quero saber. Leve o microfone para nossa amiga aqui explicar. Eu vou anotar. Você é incrível, eu gosto. Quero saber por que você não tem essa sobrecarga. Passa pra gente. Olá, tudo bem? Bom, eu sou a Ana Lu Rossi. Eu acho que é porque eu entendi que não adianta querer fazer tudo e ser melhor em tudo. Então, eu me acho bastante tranquila, bastante pés no chão. E eu acho que os tombos que a gente leva na vida ensinam, né? E é isso, é você não buscar fazer além do que você entende que dá. Então, às vezes, a frustração causa muito, né? Se você quiser buscar, você sabe que não dá e você busca. E você não faz, você se frustra. Então, eu acho que dá um passo de cada vez e entender que a vida vai ser perfeita da forma que dá para ser perfeita e não da forma que a gente quer que seja. Eu acho que é isso. Maravilhosa. Arrasou, Ana Lu. Arrasou. Me achará. Eu sou Ana Lúcia. Coisa maravilhosa, gente. Muito bom. Agora nós vamos para o segundo bloco de perguntas, que eu vou fazer para a Nath. Nath, no meio de tantos papéis, mãe, profissional, parceira, como tomar decisões sem se perder? Como equilibrar ambição, carreira e vida pessoal na prática? Eu sempre falo que o equilíbrio eu sempre procuro o equilíbrio, mas muitas vezes não dá. As decisões práticas da minha vida, eu sou uma pessoa prática, não sou uma pessoa que fica remoendo as coisas. Eu sou prática e eu procuro passar isso em casa. Então, as minhas decisões práticas são exatamente a ser verdadeira, ser honesta em casa, explicar o porquê não dá, explicar o quanto eu sou feliz no meu trabalho, explicar o quanto eu sou feliz sendo mãe deles, o quanto eu sou feliz sendo esposa. Então, eu acho que a honestidade dentro de casa é muito importante, porque fica todo mundo na mesma página ou no que dá para acontecer. E é isso que eu carrego dentro de casa, é tomar decisões práticas e sempre usando a verdade, a conversa dentro de casa. E você, Aninha? Olha, você quer que eu repita a pergunta? não. Obrigada, Cris. Eu acho que assim, se a gente quiser dar conta de tudo, não vai dar certo. O que eu costumo falar no consultório, a gente precisa priorizar e hierarquizar as nossas demandas e necessidades. Uma coisa que ajuda muito, eu acredito, para ter esse equilíbrio que a Nath falou, é agenda, rotina. Não adianta. Especialmente para, como a Ana Lu falou assim, você tem que ter uma rotina e um cotidiano e prática. E que entender que todas as frentes, colocar a mesma energia em tudo, não vai dar certo. Então, saber quais são as prioridades e o que você tem, qual que é o foco do dia. Sabe aquela história do o que é o melhor que eu posso fazer hoje, o que eu tenho para hoje? Escolher as suas batalhas, né? Escolher as suas batalhas. Se você colocar, eu vou entregar tudo igual, não vai dar certo. Então, isso, né, o equilíbrio, na verdade, eu acredito que o equilíbrio é o desequilíbrio. É entender que é desequilibrado e está tudo bem. E entender que eu vou priorizar hoje em hierarquias e sempre, rotina. Rotina ajuda muito, porque é ela que vai permitir você lidar com os imprevistos. Se você tem rotina,
né, e um cotidiano, e segue direitinho, e imprime esse ritmo na casa, na família, e aí, de novo, é o esporte, é vir aqui, é ter a rotina da escola, de tudo. E na sua vida também, você vai conseguir conciliar trabalho, crianças, vida social, hobbies, que é muito importante. Aliás, é uma questão muito cara para a gente na psicologia, a importância de ter hobby, de ter atividade física mesmo, sobretudo em comunidade, em espaços de natureza. Hoje chega a ser prescrito, no Japão se prescreve, você está em contato com a natureza. Então, assim, eu acho que isso o equilíbrio é desequilíbrio, e tudo bem. E você, Leonice? Como tomar decisões sem se perder? Como equilibrar ambição, carreira e vida pessoal na prática? Na prática é bem desafiador, não é nada fácil. Eu já enfrentei dias muito difíceis e, de verdade, às vezes dá vontade de desistir. Graças a Deus que eu tenho um apoio maravilhoso, que o meu marido me apoiou. Ele praticamente abriu mão da carreira dele e ele foi o coaching o meu empresário da minha carreira. E isso fez toda a diferença, o apoio do meu marido e o apoio dos meus pais ao longo da minha vida também. Quantas vezes eu precisei deixar minha filhinha com a minha mãe para eu correr numa outra reunião, porque eu estava sem babá. E aí a vida é como ela é. E a gente vai equilibrando e aprendendo com isso. Eu acho que ao longo desses anos tem muito aprendizado e eu fui aprendendo a lidar e a me cobrar menos, porque a gente se cobra muito como mãe, como mulher, empresária. E eu aprendi, então, ao longo do tempo, que tem mesmo que organizar, contar com a ajuda das pessoas, delegar, que é super desafiador para quem é muito centralizador, criativo, quer trazer tudo para si. Quando você aprende a entregar um pouco dessa carga, passar um pouquinho para cada um, você vai ter dias melhores e vai aprendendo a compartilhar também com quem está ao seu lado. Eu sou muito grata à minha família. A família de uma mãe executiva é uma família que sofre junto, caminha junto, e a gente evolui junto também. É sobre isso. Eu acho incrível, porque eu já tenho filhos de 27 anos e eu me lembro quando eram pequenos que existia uma certa comparação, né? O que uma fez, o que a outra fez. Só que a gente tem que entender que cada família funciona de um jeito. Por exemplo, na minha casa, a questão de alimentação era uma prioridade. Mas talvez na casa da minha amiga não era uma outra coisa. Então a gente não deve ficar, quando a gente está com as amigas, ficar se comparando, sabe? Porque cada casa funciona de um jeito. E vai dar tudo certo no final. A gente sempre está querendo o melhor, só tem que fugir da comparação mesmo. Hoje é muito difícil. Com a rede social, a gente estava discutindo sobre isso, que as pessoas têm que entender, eu trabalho com isso, tudo que a gente posta é um fragmento da nossa vida. Ninguém vai postar o dia inteiro chorando, ai, aconteceu isso, problemas, é um fragmento. Então, acho que quando você tem essa consciência em relação à vida das outras pessoas, você consegue se libertar um pouco dessa comparação e seguir o seu modelo dentro de casa, o que você acredita, o que você acha que funciona. Exatamente, exatamente. No fundo, tudo volta para a identidade, né? O quanto a gente se permite fazer escolhas conscientes, o que funciona para cada uma, né? Agora, quero que vocês respondam. Quem aqui já sentiu que se perdeu em algum momento? Tipo, sim ou não? Diariamente, viajou, volta, né? Várias vezes. A gente sempre tem essa sensação, né? Ai, meu Deus. E eles crescem. Eu me lembro de uma muito boa, aquela ansiedade, eu com os gêmeos, né? Ai, eles estão dormindo de fralda. Ai, a fralda. Ai, não sei quem tirou a fralda. Aí a minha amiga pediatra falou assim para mim: Cris, eles não vão casar de fralda. Ai, gente, foi tão libertador. Eu falei, nossa, é sobre isso, né? Não vão casar de fralda. Eu tenho uma muito boa também. Eles nunca gostaram de comer de manhã, então saíam correndo, e eu com os dois. E um dia eu fui numa palestra como essa, assim, e tinha uma nutricionista. E ela falou assim, meninas, tem criança que não sente fome de dia, e tá tudo bem. Se os teus filhos preferem comer lá quando for 9 horas da manhã no lanche, ok, eles funcionam assim. Não se cobre que eles têm que comer antes de sair 7 horas da manhã. Eles têm sono. E era verdade, porque eles dormiam mais tarde e tinham mais sono. Então,
E você tava naquela luta, E botava a mesa, eu e queria brigava, mesa, eu já queria cortava o ovo. estresse logo cedo. Ovo, bacon, granola. Não é sobre isso, eles não tinham fome. E tá tudo bem, eles estão aí fortões enormes com 27 anos, quase. Então tá bom. Agora nós vamos para o terceiro bloco, que é a construção de equilíbrio. Minha pergunta vai para a Leonice. Já chegamos à conclusão que o equilíbrio perfeito não existe, mas o que começa a ajudar na prática? Você que domina a área da arquitetura, como é que o espaço que a gente vive pode facilitar ou dificultar essa construção de uma rotina mais leve? Cris, essa pergunta é maravilhosa porque, como a doutora disse, o nosso espaço ele é comprovadamente científico agora, com a neuroarquitetura, a neurociência diz o quanto o espaço pode promover o bem-estar ou atrapalhar a nossa vida, né? Ou até mesmo criar uma sensação ruim. Quantos de vocês já foram em algum lugar que você falou, meu Deus, eu me senti tão pesada, cansada naquele lugar? Se o lugar tem pouca luz, pouca natureza, você se sente oprimido, às vezes até belo, como se fosse uma arquitetura brutalista ou minimalista, mas você se sentiu encolhido ou pequeno naquele lugar. Então a arquitetura pode promover o bem-estar. Aqui, nesse entorno maravilhoso, hoje vocês não estão tendo uma sensação gostosa, a natureza produz isso. E aqui, nesse projeto incrível, nós vamos ter esse entorno aqui o tempo todo, que é o projeto do Reserva. Eu acredito muito nisso, que a arquitetura é missão para mim, é o que eu sonho e é o que eu faço com o maior amor, porque eu sei que as pessoas dentro das suas casas passam a maior parte do seu tempo, faça do seu lar o melhor lugar do mundo, eu digo. E aproveite, mesmo que você não tenha uma paisagem como essa linda, compre o quadro que tem a paisagem linda, vai produzir no seu cérebro a mesma sensação. Coloque as memórias das viagens que vocês viajaram com seus filhos dentro da sua casa, em porta-retratos. Eternize momentos especiais, o piquenique, um momento em família. Enquanto o Reserva ainda está sendo construído, dá para vir aqui no Mirante fazer piquenique, não dá, Cris? Sim, com certeza. Aliás, outro dia eu estava aqui, eu tive essa sensação, nossa, o sol vai brilhar desse jeito, a brisa é essa, eu já me vi aqui desfrutando com os meus filhos, minha família, logo netos também, então é incrível. Que gostoso. E eu peço, assim, eu falo para as pessoas muito sobre o espaço precisa ser maravilhoso para os seus filhos, não precisa ser a melhor casa, nem a maior casa, não é sobre tamanho, grandeza, suntuosidade, é sobre qualidade do espaço. Quando o espaço, você trabalha o perfume, o aroma, as memórias, façam isso pelos seus filhos, nos seus espaços, que com certeza você vai ter um lar muito mais abençoado e gostoso. E você, Nath? Para mim, os espaços, eu concordo muito com o que a Leonice falou. Toda vez que eu coloco uma florzinha na mesa, que a gente estava conversando, as crianças reparam. Uma mesa posta, que eu adoro fazer, as crianças reparam, o Bruno repara, todo mundo. Eu acho que os espaços na minha vida, ele tem tanta função de juntar, de unir. Em casa, a gente fica na sala de casa, aquele caos, Nicolas andando de bicicleta, ou bola para um lado, e eu falei para as meninas antes que isso é a vida. Você vê a vida acontecendo ali dentro, mas ao mesmo tempo eu também gosto de ter o meu espaço. Quando eu vou para o meu Pilates, ali a respiração é o espaço que eu tenho só para mim, onde eu me reconecto. Então eu acho que os espaços são importantes tanto para convívio quanto para você também ter o seu momento sozinha. E eu acho que é isso que faz os espaços serem tão maravilhosos e pensados dessa forma para atender as pessoas e as necessidades que a gente tem. Você, Ana? Eu sei de fontes que o seu espaço é incrível, super cozy. Eu ia fazer um disclosure para vocês, exatamente isso. Eu tive com a Cris hoje e durante a semana. Nas duas vezes, tanto na quinta que a gente se viu, como hoje, ela chegou e falou assim, ai, Aninha, mas o GL, eu entregando ele, o Gianluca fala que o seu apartamento, que tem... Como que ele te descreveu? Tem livros, tem perfume, cheiroso, tem luz aconchegante. Ele tá ouvindo, ó. Ele não que falou é do tamanho, né? Ele diferenciado. falou das coisas. Ele não falou do tamanho, Exato. ele falou das Ele coisas, falou do da sensação. ambiente, cozy, cheiroso. Olha como marca, como é isso. E falando
tudo que... Não poderia concordar mais com o que elas falaram, mas tanto na psicologia como na neurociência... Eu estava comentando com vocês que tem criança pequena, tem um teste em psicologia para a gente analisar sofrimento infantil que chama HTP, que a gente pede para uma criança desenhar uma house, uma casa, tree, uma árvore e person, uma pessoa, para a gente entender como que ela está funcionando. Para você ver como o espaço, a casa é o primeiro desenho. Como ela não sabe verbalizar, ela não vai saber falar o que está incomodando, ela vai desenhar e a gente vê como que tá, se a casa está torta, se não tem parede, se não tem... Então, porque ela vai reproduzir o ambiente familiar através da casa. Olha a importância disso. Eu estava assistindo um podcast, Léo, super legal que eu vou te mandar, de uma super CEO da SpaceX. E ela fala, as pessoas não imaginam, acham que o Elon Musk é super doido, super maluco, mas ele preza por um ambiente de trabalho. Então, aqui, sabe, você vai no escritório, por exemplo, do Reserva, você vem aqui no Mirante, o teu escritório, onde você estuda, onde você lê, não tem que ser chique, tem que ser organizado, tem que ser limpo, porque a mente, ela usa essas referências o tempo inteiro. É muito importante para você trazer calma, clareza e usar de toda essa pesquisa em neuroarquitetura que você falou. Gente, isso é fantástico. A cor certa no ambiente certo faz toda a diferença. E sim, natureza, com certeza. E se você não tem acesso a morar em apartamento, frequentar lugares aqui é sine qua non para ter saúde mental. Investir nisso. E cheiro eu não poderia concordar mais. Eu amo. E cheiro também te traz isso, presença, te traz aquela velha história de ground, né? Te aterra, te dá um centramento, calma, organização, isso aquieta a mente. O cheiro é a nossa memória mais antiga, né? Bom, eu falo de... Eu tenho até um clube olfativo, para falar exatamente da importância disso na nossa mente. O cheiro de comida, a Cris que ama cozinhar, conta, Cris. Gente, essa semana eu fiz uma galinhada e ela perfumou a casa inteira. Meu marido falou, nossa, que perfume, essa comida até, né, ficou gostoso. Tomando monjado. Nossa, e mesmo assim comeu, difícil. Então estava muito bom. Gente, então a gente está chegando à conclusão que não é fazer muito, é fazer boas escolhas, né? É fazer as escolhas e sustentá-las, né? Eu quero ouvir da plateia, das meninas. Vocês acreditam que existe uma rotina equilibrada? Existe, né? Não? Quero saber da Soraya. Fala pra nós, amiga, por que não? Microfone. Na verdade, é muito pela não conseguir, às vezes, colocar rotina. Não conseguir colocar rotinas. Então, por isso que é o meu não. Tá. Então, acho que é tentar se reorganizar todo dia, porque coisas novas aparecem. Imprevistos. Então, o não é porque você não consegue, mas é que às vezes você quer colocar rotina e não é aquilo que acontece. Então, o meu não é por isso. Tá. E a gente equilibra o pratinho de novo, roda aquele pratinho daquela outra forma. E a gente não consegue rodar todos os pratinhos todos os dias da mesma forma e vai aparecer um novo. Então, é por isso o meu não. Ai, muito bom, muito bom. É isso. Agora, a gente vai fazer um ping-pong final. Eu vou perguntar para as meninas e elas vão responder apenas com uma palavra, tá? A gente está chegando ao final do Talks e vou perguntar, então vocês me falem só uma palavrinha só, tá? Para Nath primeiro. Nath, equilíbrio é? A chave. Muito boa. Aninha, culpa é? Perda de tempo. Verdade. Essa é para mim. É para todas. Para todas. É porque... Era só uma palavra. Esquece, não vou alongar. Era só uma... Fala. É porque na psicologia e na filosofia não existe culpa. Isso é uma invenção das religiões. Não existe culpa. Você não tem culpa. Se você tem mais afinidade com um filho do que com o outro, você não tem culpa. Você tem responsabilidade. Você não pode... Como que você se responsabiliza com isso? Você não vai demonstrar. Mas você não tem culpa se você não tem culpa se você tem mais afinidade com uma pessoa. Você não tem culpa se você ama uma coisa ou não.
Você não é culpado disso, não existe culpa. Se tem culpa, é do Criador. Agora, responsabilidade sobre isso, então você perder tempo com culpa. Ah, eu tô culpada, porque isso... Não, eu não vou ter tempo de ir na festinha do meu filho. Como que eu posso me responsabilizar por isso? Eu vou mandar alguém no meu lugar, eu vou mandar um balão na hora para ele ver que eu tô presente. Você não tem que se culpar, você se responsabiliza. Como que eu resolvo isso? Não vou poder estar... Então, culpa é perda de tempo. Ana, Eu precisava ter te conhecido quando eles eram menores. e você sabe que toda vez que eu abro alguma caixinha de perguntas no Instagram, vem como você lida com a culpa. E eu sempre falo, eu não tenho culpa. Porque existe esse bordão, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E não existe a culpa. A culpa é a gente que a gente impõe essa culpa em nós. Porque as crianças não sentem isso também. É muito uma coisa que a gente se impõe e busca isso. E eu acho que a rede social trouxe muito essa culpa em pauta. Todas as vezes que eu abro a caixinha, tem essa pergunta. Como você lida com a culpa? E eu respondo, eu não me sinto culpada. Porque a culpa é um negócio muito forte para você falar. Eu falo sempre para as crianças, o ódio, a culpa, são palavras muito fortes. Então, eu não lido com a culpa. Não existe culpa. Existe responsabilidade. Eu concordo com você. Muito bom. Leonice, tempo de qualidade é? Amor. Muito amor. Ai, que lindo. É isso, gente. E você é bem isso. E mãe Doce. é amor, né? Muito. Mãe é amor. Gente, então a gente chega à conclusão que o maior luxo seja ter qualidade no tempo que a gente vive, né? Então é sobre isso. Muito bom. Cris, você é pro, tá? Você é natural apresentando. Não é? Ela é. Ana, ela falava assim, ai, gente, se eu me sair bem, o Gianluca vai querer que eu sempre... Não, Gianluca, já temos. Você tem que estar em todas aqui, viu, Maurício? Ali É a ele. sua maior PR. Ela é. O sonho dos meus filhos é que eu volte a trabalhar. Eles só olham para mim e falam, Nela, você tem que ter um projeto. Talvez seja isso, né? Gente, a gente agora chega ao final, realmente, e a gente chega à conclusão que equilíbrio não é sobre dar conta de tudo, é sobre fazer boas escolhas, bons espaços, ter experiências que marquem a infância das crianças, ter recordações, sabe? Não precisa... É aquele detalhe, aquele piquenique, aquele lugar, aquela bicicleta no meio da tarde, é sobre isso, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, as convidadas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Para vocês também, eu agradeço de estarem aqui com a gente num momento tão assim, precioso, né? Que a gente aprendeu com elas. E foi muito bom. E pré-Dia realmente. das Mães. É. E eu gostaria também de a gente continuasse esse momento de uma forma mais leve, que vocês agora desfrutem do nosso brunch, que vocês possam trocar conhecimento sobre maternidade, carreira, entre vocês, entre nós. Estaremos aqui para conversar também. E a nossa equipe também está disposta para mostrar para vocês o que vai ser o nosso clube, que vai ser um lugar de estar criando memórias mesmo, de estar... Assim, eu penso que vai facilitar demais a rotina das mães, porque não vai ser um clube para ser usado no fim de semana, vai ser para todo dia, para a mãe fazer seu esporte enquanto o filho faz o dele, para a mãe trabalhar no seu computador enquanto está ali o filho lutando, nadando, pode sair daqui já jantadinho, de banho tomado, então vai facilitar, vai criar memória, vai ser um lugar assim incrível para vocês criarem seus filhos, viu? E então nossa equipe está aí para mostrar para vocês cada detalhe do projeto e entregar um gift para vocês também. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Maurício, Gélio. Obrigada.